estamos aqui com o Mister Luiz Castro, treinador do Al Nassr, que teve uma passagem recente pelo futebol brasileiro, pelo Botafogo, uma passagem de sucesso. Primeiramente, Mister, obrigado por falar com a TNT Esportes Brasil. É um prazer falar contigo, mesmo tão longe, né? Tão distante. Eu estou no Porto, a TNT fica no Brasil e você na Arábia Saudita, mas a gente fazendo essa conexão. Obrigado, viu, por falar com a gente. Estou longe. Boa tarde. É um prazer também falar convosco. É sempre um prazer falar sobre futebol, é um prazer falar sobre o Brasil, sobre Portugal, sobre a minha profissão, sobre o meu clube. É sempre um prazer. A gente vai tocar, claro, obviamente, alguns assuntos do futebol brasileiro. Vamos falar também da Liga dos Campeões por aqui, porque nós temos os direitos da Champions no Brasil e você conhece muito bem a competição. Mas, obviamente, vamos começar falando de Arábia Saudita. Como é que tem sido esses primeiros meses para você aí? O que você está gostando mais e o que você está gostando menos, né? Porque eu sei que, obviamente, culturalmente é uma cena bem diferente do que você estava acostumado tanto no Brasil quanto em Portugal, né? O futebol é algo que é transversal ao mundo e, portanto, a forma de trabalharmos podemos ter que fazer um ou outro ajuste, mas ela na sua globalidade é igual em todos os cantos do mundo. A forma como nós implementamos a nossa metodologia, a nossa ideia de jogo, aquilo que nós exigimos dos nossos jogadores, o rigor que pretendemos deles, a ambição que pretendemos deles, o que queremos ganhar cada jogo, isso é transversal. Claro que depois há uma fase de adaptação que torna a nossa missão mais ou menos difícil. Muitas vezes temos algumas dificuldades em nos adaptar, e isso faz com que também o trabalho não flua tanto, porque nós somos seres humanos e e temos essa influência. Houve momentos bons, houve momentos maus, tivemos uma entrada, na época uma boa entrada, com um troféu. A Champions Clubes Árabe era uma prova que há muito o Nassr não tinha conquistado, e isso é algo quer motivante, quer acolhido com muita satisfação. O campeonato começou com duas derrotas inesperadas, que poderia ser corrido o risco de haver aqui alguma perturbação, mas rapidamente a equipa respondeu com 3 vitórias seguidas e isso colocou a normalidade na equipa. Um país e uma zona do mundo em que eu já estava minimamente habituado, porque tinha trabalhado no Qatar, muito diferente daquilo que é o Brasil, e o Brasil muito diferente daquilo que era a Ucrânia e que era Portugal. Portanto, todos os países têm as suas especificidades, as suas diferenças. É uma questão de nós percebermos exatamente em que sítio é que estamos e nos adaptarmos rapidamente. Pessoalmente tem sido um desafio para você? A gente, óbvio, vai falar muito de campo-bola aqui, de futebol em si, mas pessoalmente eu tenho a curiosidade de saber, uma mudança brusca, assim, já tinha sido para o Brasil, né, Mister? Mesmo com a mesma língua, a proximidade, comida e tudo, né, o clima ajuda bastante, mas mudar para a Arábia Saudita para você, pessoalmente, tem tido um efeito dúbio, assim, uma satisfação profissional, de repente, mas não tanto familiar? A vida é feita de desafios. É feita de desafios ao ser humano de forma permanente, com um maior ou menor nível de exigência. Mas todo o ser humano, quando abre de manhã os olhos, tem um desafio pela frente. Nem que seja o desafio de passar o dia sem fazer nada. Mas são desafios que se lhe apresentam. E muitas vezes passar o dia sem fazer nada é muito mais difícil do que passá-lo a ter que fazer alguma coisa. Mas pronto, isto para falar a nível daquilo que é o desafio. O desafio é algo que permanentemente o ser humano é solicitado para ultrapassar, e para ultrapassar com sucesso. E os desafios vão-nos aparecendo na vida. Apareceu-me o desafio da Champions League, apareceu-me o desafio da 4ª divisão, apareceu-me o desafio de ser profissional, apareceu-me o desafio de ultrapassar uma doença, apareceu o desafio de tirar um curso, de andar na escola, apareceu o desafio de ser pai, vão-nos aparecendo desafios. Este é o quê? É mais um desafio. É mais um desafio, e nós, antes de embarcarmos para olhar o desafio de frente, nós avaliamos o desafio.
Porque muitas vezes há desafios na vida que não têm escolha. Parece-nos uma doença, não fomos nós que escolhemos a doença, é o desafio que temos que ultrapassar, temos que tentar ultrapassar. Depois há os desafios que nós escolhemos atirar-nos a eles ou não. E houve vários, apareceu-me o desafio, por exemplo, do Botafogo, que muita gente dizia, não, porque o clube está quebrado, não vais, como é que tu tens o Corinthians e vais para o Botafogo, ou tu tens o Mineiro e vais para o Botafogo, ou tu tens, ou espera um pouco mais que pode aparecer o Flamengo, ou espera um pouco mais que pode aparecer o São Paulo. Nós atiramos aos desafios e escolhemos o desafio que nos queremos atirar. E eu escolhi atirar-me a este desafio. Portanto, ao escolher-me atirar a este desafio, filo com consciência de que ia mudar, de sair de um clube que eu gostava muito, sair de uma cidade que eu gostava muito, o Rio, um staff muito bom, onde pontifica o André Mazuco e o Alessandro Brito como pessoas que são de uma competência fantástica no dia-a-dia e nos ajudam permanentemente a enfrentar o desafio, um plantel, um plantel que o elenco que já estava formado e foi formado por nós ao longo do tempo e que nós éramos conhecedores profundos daquilo que ele nos podia dar. Nós sabíamos que íamos deixar muita coisa que estava estabilizada, que estava pronta para seguir o caminho para ser campeão, sabíamos que ia nos deixar para trás. Agora, tínhamos que avaliar bem o que era bom para nós, para o clube que íamos e para o clube que deixávamos. E avaliando tudo, chegámos à conclusão que, ok, o Botafogo está estável, está na rota do título, está toda uma casa consolidada, podemos partir. O Nasser, o que é o Nasser? O Nasser é um pouco como o Botafogo, ok, tem que se construir uma organização, vai-se construir um elenco, querem ser campeões, o Botafogo também queria ser campeão passado 3 ou 4 anos, acelerámos a coisa, pode ser que aqui também se consiga acelerar. Atiramos ao desafio. E a partir daí, do momento que decidimos, atiramos ao desafio, está fechada a porta, está aberta outra, e é só naquilo que pensamos. E isso foi feito em consciência, avaliando muito os prós e os contras, avaliando muito a carreira, avaliando muito aquilo que eram os dois clubes em causa, e hoje, passado 2 meses, o Botafogo continua na rota do título, o Nasser está a ganhar, portanto, perfeito tudo aquilo que nos aconteceu. Boa, a gente já vai falar mais de Botafogo. Deixa eu só continuar na linha da Arábia Saudita, porque eu ainda tenho algumas curiosidades aqui com você, especialmente a parte do mercado. A gente já sabia quando o Cristiano Ronaldo foi para lá que foi para aí, na verdade, tinha aberto uma porteira que outros jogadores iriam, que a Arábia iria investir pesado. Só que eu acho que esse mercado de verão aqui do futebol europeu pegou muita gente de surpresa na quantidade de jogadores que abraçaram o projeto, na qualidade, no tamanho desses jogadores, e não só, jogadores também mais jovens, mister, indo para o projeto. Como é que você viu a chegada de tantos craques? Como é que o país aí sentiu a chegada de tantos craques e tantos bons jogadores? E se você acha que esse movimento é um movimento que não tem mais volta, que vai ser contínuo a partir desse momento? Eu acho que o movimento não tem mais volta, vai continuar. Agora, sabe que há coisas que ditas muitas vezes parecem verdade. E parece verdade que a Arábia Saudita é o país que mais investe no futebol. E neste momento. E a verdade é esta. Os 10 clubes de maior investimento, saído hoje em notícia, 8 são ingleses, dos 10 de maior investimento, 8 são ingleses, e os outros 2 é Paris Saint-Germain e Real Madrid. Não aparece nenhum clube árabe. Okay? Portanto, aquilo que se instalou, que a Arábia compra tudo, os clubes árabes compram tudo, não. Inglaterra compra tudo e no meio dos ingleses está Paris Saint-Germain e está Real Madrid. Portanto, aqui, pôr as coisas na ordem e como elas são. Depois, sim, há um começo de um caminho que a Arábia Saudita quer percorrer,
que é de uma liga competitiva, uma liga capaz de trazer os melhores e claramente já conseguiu fazer muito para que isso acontecesse. Ao chegar cá Cristiano Ronaldo, ao chegar Brozovic, Sadio Mané, o Fofana, o Otávio, o Benzema, Mendy, todos esses, Mahré, o Neymar, pronto, percorreu-se um caminho que não tem volta. Assinaram 3, 4 anos os jogadores, portanto nos próximos anos as coisas vão continuar. É um campeonato que neste momento ainda está um pouco bipolar, como são todos os campeonatos do mundo, inclusive no Brasil agora, porque o Botafogo conseguiu bipolarizar, está num lado e todos os outros estão no outro. Em Portugal normalmente está Porto, Benfica, Sporting e Braga, depois estão os outros. Em Espanha está a Real Madrid, está a Barça, às vezes mete-se ali o Sevilha, o Atlético de Madrid e estão os outros. Em França está o Paris Saint-Germain e depois estão os outros. E na Alemanha também está o Bayern, está o Dortmund e depois estão os outros. Portanto, há sempre campeonatos muito bipolarizados por equipas que o dominam e as outras que lutam para outros lugares que não o de campeão. Portanto, aqui também está a acontecer o mesmo. Há clubes mais fortes. Agora, a competitividade entre esses clubes vai ser muito forte. Embora nós tenhamos partido um pouco mal no campeonato, um pouco não, mal não, muito mal no campeonato, partimos de forma horrível no campeonato. Neste momento, os outros clubes também já perderam alguns pontos, já estamos a 4 e a 3, portanto já estamos na aproximação e eu penso que o campeonato vai ser muito competitivo. E essa competitividade acontece e é trazida também por esses jogadores de que falou, são jogadores de grande qualidade e penso que não tem volta. A Liga é para cada vez ser mais competitiva e para cada vez ter mais qualidade. A prova disso é os países que a compram. Muitos países do mundo já compraram a Liga Árabe e vamos ver quantos países do mundo compraram campeonatos de países que se dizem do futebol. Quantos países compraram essas ligas? Muito poucos. Isso é que cada federação deve avaliar porque é que não vende o seu campeonato e porque é que outros o vendem. E isso é um tema que deve ser um tema interno de cada liga, de cada país, para perceber qual é o caminho que devem levar. E eu pertenço a Portugal, passei no Brasil, passei na Ucrânia, e todos estes países devem pensar porque é que não vendem o seu futebol e porque é que outros o vendem. Você falou bem sobre isso no Thinking Football, aliás, foi um dos temas, né, do evento aqui que aconteceu em Portugal na semana passada, e se falou bastante lá da questão da Liga Portuguesa, né, que não foi vendida nem para a Espanha, nem para a Inglaterra e nem para o Brasil. Ou seja, mercados que, na teoria, a Espanha do lado, a Inglaterra com uma comunidade muito forte lusitana, e o Brasil com uma conexão histórica com Portugal, inclusive com muitos jogadores brasileiros atuando na Liga. Então, esse questionamento vale nesse sentido, né? Sim, e a Arábia já está a vender para o Brasil, já está a vender para Portugal, já está a vender para a Espanha, já está a vender para o mundo, já tem milhões e milhões de seguidores. E isso é fruto do investimento e é fruto de uma organização que está a começar a acontecer. Mas você não acha, Mister, que em termos de investimento, a gente viu um movimento da China, por exemplo, recentemente, que depois teve outros problemas e que não continuou investindo, né? Uma série de escândalos de corrupção por lá, enfim, não é a mesma coisa. Mas esse investimento, num primeiro momento, nos grandes jogadores, né, em grandes nomes, para você tornar a liga atrativa, tornar a liga robusta. Só que ele, a longo prazo, e inclusive o presidente da UEFA, o Alexandre Ceferin, falou sobre isso, né? Você acha que esse investimento não tem que ser nas estruturas, na categoria de base, nos profissionais que integram toda essa estrutura, né? Não apenas na ponta da lança, que é o treinador, mas todo o conjunto de profissionais. Você vê isso acontecendo nesse momento em paralelo à contratação de grandes nomes? As reuniões que eu tenho tido com o Public Investment Fund, o PIF, levam todas elas no sentido de falarmos sobre a academia, sobre a organização. Isso tem-me deixado muito satisfeito ter reuniões com elementos do governo,
Saudita e perceber que eles estão muito interessados na organização e no investimento nas academias. Portanto, isso é um primeiro sinal. Depois, querer comparar aquilo que foi investimento da China ou investimento noutros países com o árabe, eu respondo sempre com uma pergunta, mas o investimento da China, qual investimento? Em que jogadores? Em jogadores, não foram nesse nível, não. Em que jogadores? Jogadores como o Hulk, jogadores como, enfim... Ok, jogadores de grande nível, mas normalmente 2 por equipa. 2 por equipa, sim? Houve abertura para 8 e neste momento já se fala em ter 12. Agora tem que se arranjar depois a forma de defender as academias e defender o jogador árabe no momento certo e no timing certo, para não se perder de vista aquilo que é o maior interesse do país, que é o desenvolvimento do jogador árabe. 12 equipes? Já se fala nisso aí? Não, 12 jogadores estrangeiros. 12 por estrangeiros, ok. Neste momento é 8. Não, é porque havia a conversa do fundo de investimento saudita... Comprar mais 4, né? Isso tá no radar aí, mister? Você escuta falar, não? Não sei, não consigo perceber. Tá. Mas sei que quer aumentar o nível competitivo da liga, sim. É porque os outros clubes, as outras ligas ficam preocupadas, né? Há um sinal de alerta. Eu acho que não têm de ficar preocupadas. Eu acho que nós devemos... O mundo é muito interessante. O mundo... E eu sempre dizia isso aos meus jogadores. Nós, para querermos estar ao nível dos outros, não podemos querer que os outros baixem para o nosso nível. Nós devemos querer crescer para o nível mais alto em que os outros estão. E quando nós queremos crescer para o nível mais alto em que os outros se encontram, nós deixamos de estar preocupados. É sinal que estamos a trabalhar muito forte cada dia. A nossa preocupação é se nós damos conta que estamos a querer que os outros baixem de nível para nós estarmos ao nível deles. Isso mostra a nossa incapacidade. E quem é incapaz jamais deve estar em processos de evolução. Quem é incapaz deve colocar-se ao nível em que está e tentar aguentar-se no nível em que está. Porque a vida é para nós sermos determinados. Eu não estou a dizer que nem todos têm direito à vida. Não, estou a dizer o contrário. Estou a dizer que todos têm direito a ter ambição. Todos, sem exceção. Mesmo aquele que se sinta não tão protegido deve ter a ambição de chegar. E está a falar quem saiu da 4ª divisão e escalou, e está a falar quem jogou a um nível mais baixo, em que não lhe foi entregue qualquer clube para treinar. Olha, agora terminaste com a carreira de jogador, toma lá um clube de Primeira Liga ou de Champions. Eu não estou a dizer que está mal entregue a quem tem a capacidade para o fazer, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que cada um de nós tem a sua carreira, cada um de nós tem o seu caminho. E mesmo aqueles que comecem mais baixo, nível mais baixo, aquilo que tem de fazer é olhar para cima e tentar chegar sempre acima. Não é olhar, não é querer ficar, que os outros tenham o mesmo nível dele, puxando-os para baixo. Não, porque isso é o que é pior nos plantéis. Muitas vezes nós vemos jogadores a tentar baixar o nível do treino para aguentar o treino. A primeira coisa que um treinador tem que fazer é fora com esse jogador. Muitas vezes as pessoas não percebem. Mas o treinador está a pôr este gajo fora. O treinador não põe este gajo a jogar. Não põe a jogar porque esse jogador baixa o nível do treino, porque esse jogador já não devia estar no clube e já devia ter saído, porque não tem o nível para estar no clube. Já teve, mas já não tem. Ou deveria ter, e não tem. Portanto, por isso é que... Nivelar por cima, vezes, né? As pessoas, claro, não é nivelar por cima e trabalhar sempre por cima. As pessoas muitas vezes não entendem as tomadas de posição de um treinador. Não entendem porque não estão no dia-a-dia. Já sei que os treinos estão à porta fechada, já sei que, mas tem que ser, porque senão estamos a expor a nossa equipa para o adversário. Não. E isso não pode acontecer. Agora, claramente, a vida deve ser regida numa direção, na direção da ambição, da determinação, da coragem, todos os dias. Mister, deixa eu te fazer uma pergunta em relação... Tem muita gente no Brasil curiosa, né? E é óbvio, quando você fala de um jogador desse nível e desse status para o futebol mundial, estou falando do Cristiano Ronaldo, há uma curiosidade em relação a trabalhar com ele. É a primeira vez que o Mister está a trabalhar com o Cristiano Ronaldo. Eu queria que você contasse um pouquinho, como treinador, como é trabalhar com um jogador desse nível, mesmo estando, óbvio,
encaminhando para o final da carreira, né? Com 38, 39, enfim, é natural da vida. Mas como é que é trabalhar com o Cristiano Ronaldo? Como é que foram as tuas primeiras impressões? Vocês já perceberam, e aí no Brasil já perceberam, que para mim o jogador não tem idade. O jogador ou é competente ou não é competente. Sim. O Jefinho chegou vindo do Rezende, da equipa B, tem competência, Jefinho para dentro, e outros que achavam que tinha mais competência e mais estatuto fora, joga Jefinho. Portanto, é assim. O Che vinha sem jogar nos clubes onde tinha passado, chegou ali sem estatuto de jogador titular nos últimos anos, onde ele tinha jogado, está a render, vai para dentro, e jogadores que tinham jogado para fora porque não estavam a render. Portanto, para mim, não existe estatuto. Existe trabalho, existe meritocracia, merece jogar, joga, não merece, não joga, entendam as pessoas ou não entendam, chamem-me arrogante e prepotente ou não chamem, isso para mim não interessa. Me interessa a meritocracia, o trabalho. É o que me interessa. E aí chegamos ao Cristiano Ronaldo. Para mim não tem idade, é um jogador de grande competência, de trabalho, rigor, disciplina, que cuida da sua alimentação, cuida do seu corpo, cuida da sua recuperação, cuida da sua parte mental. É um profissional ao mais alto nível. Estamos a falar do melhor jogador do mundo, que muitas vezes conquistou a bola de ouro. Portanto, quando se fala de um jogador destes, não, são jogadores que têm muito, ou não, têm muito dentro deles, que os eleva ao mais alto patamar. Portanto, é um jogador muito fácil no dia a dia. É um jogador, sabe, ao fim de todos estes anos, o mais difícil de trabalhar é com jogadores que pensam que são jogadores e não têm qualidade para o ser. Esses são os mais difíceis. Aqueles que não jogam nada, que não têm grande competência, que chegam a casa, a mulher lhe diz que ele é o melhor, o pai diz que ele é o melhor, o agente diz que ele é o melhor, a torcida diz que ele é o melhor e ele não tem competência para dar. Esses são os mais difíceis. Agora, os outros, os competentes são aqueles com que nós não nos preocupamos 1 milímetro. São aqueles que dão sempre o máximo, são aqueles que estão sempre na frente da batalha, são aqueles que estão prontos para a guerra, são aqueles que vão na frente do exército. Cristiano Ronaldo é isso. Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, o Brozovic, o Otávio, são isso, o Alex Telles, o Laporte, são essas pessoas. São jogadores top, o Kaivari, o Sultan, o Nawaf, são jogadores top de seleções, que não é por acaso estão nas seleções, e que estão muito determinados a atingir sempre o êxito. Esses, fácil de treinar. O difícil é treinar com aqueles que acham que são e não são. Mas tem uma coisa que deve facilitar muito o seu trabalho como treinador, que é a postura, a referência, né? E puxar outros para fazer a mesma coisa que ele está fazendo, a nível de treino, a nível de trabalho, a nível de competitividade. Você tem um Cristiano Ronaldo no time, isso deve te facilitar muito a vida, né? Porque os outros tendem a seguir o exemplo. Claro que é uma referência. Estamos a falar no jogador que é uma referência, não é novidade para ninguém, é o jogador que é mais seguido no Instagram a nível mundial. Portanto, a pessoa que é mais seguida no Instagram neste universo, que é o universo Terra, neste planeta, estamos já a falar de uma dimensão que nós não conseguimos imaginar o que será. Agora, se ele é referência para tanta gente, claro, é mais referência ainda para aqueles que trabalham no dia a dia com ele, e claro que é, por tudo aquilo que ele faz, não é? Mas é muito interessante porque ele é referência pelo que faz, não é só pelo que fez, porque há muitos jogadores que chegam a uma fase da carreira e querem ser referência pelo que fizeram. A referência pelo que fizeram é melhor abandonar a carreira, porque o que interessa no futebol é o que se faz hoje. E ele é referência pelo que faz hoje. Ele, neste momento, no mundo, é o jogador que tem mais, no número de jogos que tem, a média, é o jogador com mais assistências e mais golos no mundo. Portanto, é só disto que estamos a falar. Claro, ajudado, é ele a equipa? Não é ele a equipa. A equipa é os que jogam, os que não jogam, os que não são convocados. Esta é a equipa de trabalho todos os dias. A equipa trabalha a top e eles sabem aquilo que eu adoro numa equipa de futebol, que é o comprometimento, a coragem e o respeito, e isso eles são comprometidos e respeitam e são corajosos. E tem toda a equipa a trabalhar para isso.
Mas ele, claro, é uma referência, claro que sim, mas muito fácil de trabalhar no dia a dia. Boa, mister. Te perguntar do Neymar. Para o brasileiro foi uma surpresa ver o Neymar indo para a Arábia Saudita, porque uma coisa é o Cristiano, né, que ganhou tudo na Europa, enfim, teve a carreira que teve, fechou um ciclo, ele mesmo disse isso quando chegou, né, e começou um novo projeto, um novo ciclo no futebol árabe. E outra coisa foi o Benzema também, ao mesmo exemplo. O Neymar ainda há uma expectativa, você sabe disso porque você viveu no Brasil e ouviu muito falar sobre isso, de que ele ainda brigasse por uma bola de ouro dentro do futebol europeu, de que ele ainda rendesse dentro dos clubes europeus em alto nível, jogasse a Liga dos Campeões e tal. Quando ele foi para a Arábia Saudita, de certa forma te surpreendeu pela idade, por quem é, ou esse movimento já veio como natural? Vejo o movimento como natural, como o Ruben Neves, como o Mendy, como o Marré, vejo como natural. Ele está inserido numa liga emergente, numa liga que neste momento tem grande visibilidade no mundo. Muitos treinadores a quererem vir para a Arábia Saudita, muitos jogadores, uma liga muito visível, em que ele pode jogar no nível alto. Portanto, ainda agora demonstrou na seleção brasileira que não diminuiu em nada as suas faculdades em vir para a Arábia Saudita. Todos os jogadores que saíram daqui, que foram para as seleções, os meus jogadores, Laporte jogou na seleção espanhola, Sadio Mané da seleção senegalesa, o Brozovic foi à seleção croata, o Cristiano e o Otávio foram à seleção portuguesa. Eles continuam a ir o Fofana só não foi porque estava lesionado. Os jogadores de Sultan foi para a seleção árabe e o Kyber, 12 jogadores meus foram embora para as seleções, que continuam a produzir. Portanto, se continuam a produzir, eles não baixaram o seu nível, os selecionadores continuam a confiar neles. Portanto, vejo como muito natural a vinda do Neymar e vejo como ele, e vejo nele a capacidade de ainda desenvolver mais o seu jogo. Mas agora rival, né? Como rival, talvez... Não quero. Rival, sim. Então, ele e o Jorge. Jorge Jesus também. A treinar. É verdade. Isso eu ia te perguntar também, a tua relação com o Jorge Jesus. Teve até um vídeo que se tornou viral de vocês conversando antes da final, né, entre a Al-Ahly e a Al-Nassr. O brasileiro, quando se encontra em outros países, mister, independentemente se é jogador de futebol, se é engenheiro, se é jornalista, enfim, a gente costuma se juntar. Acontece isso aí também ou não é possível? Você tem uma relação com o mister Jorge Jesus? Você conversa, não? Eu tenho uma relação de há muitos anos com o Jorge. O Jorge Jesus, eu joguei com ele no União de Leiria, fomos colegas enquanto jogadores, depois fomos sendo adversários enquanto treinador, não tantos jogos assim, mas somos adversários, damos-nos bem, temos uma relação boa, não nos encontramos ainda aqui, é uma falha minha e dele. Já nos encontramos na final e já conversámos um pouco, mas desde aí as coisas aqui têm andado muitos jogos, como era no Brasil, e muito um para cada lado, mas temos uma relação ótima de amigos. Se eu necessitar dele, ele está pronto, se ele necessitar de mim, eu estou pronto. Não, e partilham pelo menos do carinho do futebol brasileiro, né? Ou pelo futebol brasileiro, né? De algumas pessoas, não é? Acho que saí daí um bocado mal, algumas pessoas não gostaram da saída, mas pronto, um dia pode ser que entendam os porquês. Mas sim, algumas pessoas mostram seu carinho por mim e muitos por ele. Ele é mais unânime do que eu, talvez. Vamos falar disso, vamos falar do Botafogo agora, entrar nessa temática. Primeira coisa que eu queria te perguntar, você consegue ainda assistir o Botafogo ou não dá, mister? Dá para assistir, pois, então não dá. Dá, você assiste claro. Todos os jogos? Quando a hora dá, não, todos os jogos não, quando a hora dá. Quando a hora dá, vejo. Quando a hora dá, vejo e tenho muitas pessoas que eu considero amigas e de quem tenho saudades do Botafogo. Tenho muito carinho pelo Botafogo, tenho muito carinho pela torcida do Botafogo, tenho carinho pelo futebol brasileiro e por todo. O Brasil tem uma coisa muito interessante, que é, às vezes nós
lá no meio não entendemos, mas depois quando estamos um bocadinho fora, em casa entendemos. O Brasil tem que produzir informação para 200 milhões de pessoas todos os dias. Tem que produzir, pronto. E o futebol é muito apetitoso gera muito apetite para gerar informação. Então, é interessante a forma como se vive o futebol e eu gosto muito do Brasil e gostei muito de estar no Brasil. Foi uma experiência muito boa. Portanto, assisto. Sei que hoje o Flamengo teve problemas em casa com o Paranaense. Sei que o São Paulo também perdeu no Inter. Então não assiste só o Botafogo, já vai assistindo outros jogos. Não, eu gosto do futebol e assim como eu olho para a Liga Ucraniana com carinho, olho para a Liga do Qatar, também sei o percurso que o Duail está a fazer. Há uma coisa que é como a Liga Portuguesa, há uma coisa que é decisiva nas nossas vidas. Sabe quem faz as nossas carreiras? São os nossos jogadores, é que fazem as carreiras dos treinadores. E são os clubes por onde passamos, é que fazem as nossas carreiras. Então, é com carinho sempre que eu assisto e sempre que posso ter atenção, tenho atenção. E o Brasil de forma muito particular. Você já explicou um bocadinho aqui a sua saída e já falou isso no início da entrevista, mas eu queria te fazer uma pergunta objetiva. O processo de sair para o Botafogo e ir para o Al Nassr foi a decisão profissional mais difícil da sua carreira, mister? Ou não? Foi. Eu já tinha saído a meio do contrato do Chaves, o Vitória de Guimarães entendeu tentar o meu trabalho. Eu aceitei, mas foi no final da época, ok, tranquilo. Depois saí do Vitória de Guimarães a meio do contrato para o Shakhtar, mas foi no final da época. É um clube de Champions, ok, pacífico. Depois saí do Duail a meio da época, antes da Champions Asiática, antes da fase de grupos da Champions Asiática, e eu queria muito jogar a Champions Asiática, e aqui estou eu a jogá-la. O destino é mesmo assim, quando nós queremos muito uma coisa, as coisas, o universo vai-nos pondo na frente, e fui para o Brasil, para o Botafogo. Aí também foi difícil, porque não estava no fim da época, no Duail. O presidente gostava muito que eu continuasse, mas ele entendeu o desafio que me esperava. Eu disse ao meu presidente na altura, o presidente Califa, eu disse-lhe: presidente, eu quero muito ir ao futebol brasileiro, eu quero muito ir a este clube histórico que é o Botafogo. E ele na altura disse: não pode ser. E eu, ok, conseguimos o acordo para eu sair. E depois aí sim, o Botafogo para o Nassr foi uma decisão muito difícil, muito difícil. Eu tinha uma relação muito forte com os meus jogadores. E com a torcida também, né? Eu tenho uma relação muito forte com os meus jogadores. As pessoas podem interpretar como quiserem as minhas palavras, eu tenho uma relação muito forte com os meus jogadores, com o elenco do Botafogo. Gosto muito deles. Não sei o que eles gostam ou não gostam de mim, não interessa, interessa é a relação emocional que eu tenho com eles e gosto, sinto muita emoção quando falo deles. E tinha uma relação muito forte com a torcida, ondulante, porque não me esqueço de um estádio daquela final da Copa Rio. Não me esqueço desse dia, jamais me esquecerei desse dia. Na minha vida enquanto treinador de futebol, eu jamais esqueço o dia da final em que todo o estádio, para além de colocar uma tarja a mandar-me embora, a dizer fora Castro, todo o estádio me insultou, todo em coro, ok? A exceção de algumas pessoas, mas estava ali uma coisa montada, claramente montada. Ninguém vai a um jogo se não for para ver ganhar a sua equipa. E as pessoas não foram ali para ver ganhar a sua equipa, porque a equipa ganhou bem, a equipa entregou-se e o estádio
insultou a equipa e insultou o seu treinador. Portanto, ou foi uma relação ondulante, mas foi muito marcante esse dia, para mim. Foi o dia que me disse claramente que nós muitas vezes ficamos isolados na vida e só contamos com aqueles que nos estão mesmo próximos, porque outros muitas vezes fogem. Mas a partir daí... Esse dia teve peso na tua decisão? Teve impacto, sim, teve impacto. Não vou dizer que não sou hipócrita, teve impacto. Assim como não sou hipócrita a dizer que a vinda para o Nasser, na minha perspectiva, foi um salto na carreira para um patamar para trabalhar com os jogadores de seleção, e se eu um dia quero uma seleção nacional, eu tenho que ter no meu currículo ter trabalhado com os jogadores de seleção. E eu quero um dia, tenho como objetivo um dia chegar a uma seleção. Portanto, eu tenho que fazer tudo para atingir os meus objetivos. Mas o Carioca teve um condão muito forte. Uniu muito o meu grupo. Uniu muito as pessoas que estavam dentro do Botafogo. Uniu muito o staff do Botafogo, os treinadores, os jogadores. E aquele dia foi muito marcante. Nós percebemos que nós todos tínhamos de dar sequência ao que tínhamos feito de bom na segunda rodada do campeonato no ano anterior, que muita gente tinha valorizado, mas muita gente se esqueceu de repente. Se esqueceu até todos aqueles, sabe, nós sabemos muitas coisas. Tinha havido uma reunião de jornalistas, mídia, que estavam a cobrir o jogo, antes de um dos jogos, e não entendiam como é que entre eles, a dizer que não entendiam e que eu tinha de ir embora e a administração tinha que mandar embora, eu não tinha mais condições para continuar, como se eles fossem os donos do clube e achassem que tinham capacidade para avaliar se eu tinha capacidade para continuar ou não. Então isto foram marcas, para mim, foram marcas que me ajudaram a perceber o que é que eu era naquele contexto. Os mesmos que queriam que eu fosse embora, nesse dia, eram os mesmos que estavam a dizer que eu era um mercenário ao ir-me embora no dia que me fui embora. Eu não entendo a vida assim. A vida tem uma verdade. Ou somos competentes ou não somos competentes. Não somos competentes porque perdemos, somos incompetentes porque perdemos e competentes porque ganhamos. Porque ganhar e perder muitas vezes tem uma dose muito grande de sorte e de contexto. Nós tínhamos estado num contexto de Carioca em que não estávamos com os jogadores, tínhamos jogadores lesionados, não tínhamos jogadores para jogar, andávamos a jogar fora do nosso estádio, ninguém quis saber de contexto. E eu sabia, no dia que não tivesse contexto, isto ia voltar a acontecer. As pessoas têm que ser honestas e têm que ser corretas. E depois, de uma forma hipócrita, alguns chamaram mercenário no dia que ele foi embora. Tem que ter vergonha na cara, algumas pessoas. Mas outros, muito bem, sempre dignos, sempre donos da sua palavra. Não falam pelos outros, falam por eles, falam com a sua consciência. E nós devemos falar pela nossa consciência. Sim, não foi o time que muitas pessoas queriam que fosse, do anúncio. Mas eu, enquanto jogador, já tinha deixado um clube timing errado, porque tinha-me prometido trabalho noutro clube e cheguei lá e afinal o lugar já não era meu, enquanto jogador. E eu tinha uma filha e família para sustentar. E fiquei sem trabalho porque saí do timing errado do clube. Nunca mais vou sair de timings errados do clube. Eu é que sei os meus timings. Não é os outros que sabem os timings da minha vida. Eu é que sei os timings da minha vida. Respeitando sempre todos os outros. Sr. John Textor, grande líder, grande comandante do Botafogo, André Mazuco, Alessandro Brito, ok? E mesmo o Sr. Tairo Arruda sabiam de tudo aquilo que se estava a passar. Era a essas pessoas que eu tinha de responder. E eles souberam sempre de tudo aquilo que estava a passar. E eu só disse ao Botafogo que ia sair no dia que eu tinha a certeza que ia entrar no outro clube. Eu não podia estar a sair do Botafogo sem ter um acordo firmado no outro clube. E as pessoas, os mídias, queriam que eu anunciasse a minha saída antes de ter o acordo firmado. Mas quem é que faz isso? Você está aí está na TNT, vai sair para a Sky Sport sem ter o contrato assinado, vai dizer que vai sair? Pois é.
O brasileiro diz e bem, só se for muito apalavrado e ter essa é uma boa expressão. Tem só se for muito apalavrado, mas... Que é isso de palavra? Que é isso de apalavrado? Assinado, amigo, assinado. Eu entendo, eu percebo, mister, percebo a sua revolta, e teve uma... Não estou revoltado, estou só a dizer o que passou. A tua chateação naquele momento. Não estou, só estou com um ou dois jornalistas que na coletiva tentaram colocar-se na minha vida. Da minha vida saiu, da minha história saiu. Não são eles. Eles têm que se colocar na vida deles e têm que fazer tudo pela vida deles. Que é para isso que eles existem, entende? Não é para virem para cima, não é para se colar, eu vou-me colocar na vida dele. Mas quem é que é? Eu não me coloco na vida de ninguém. Cada um sabe da sua vida. É um atrevimento nós colocarmos no papel das outras pessoas. Porque há que ter respeito pelos outros. Os outros têm um passado, têm uma história, têm uma família, têm um trabalho, têm muito caminho percorrido. Que é isso que nós nos colocamos na pele dos outros. Uma das frases que eu achei marcante, aí pessoalmente falando, quando você sai, é a questão da hipocrisia, né? E realmente, cada um sabe do seu, né? É difícil a gente falar com a régua dos outros. Isso eu te dou completa razão, mister. O ponto que eu queria levantar com você é que na última semana, no Thinking Football, e você falou de várias coisas aí que eu fui lembrando dessa declaração, o Vitor Pereira deu uma entrevista para a gente na TNT Sports, falando sobre alguns problemas fortes que ele sentiu dentro do futebol brasileiro, e chegou a citar má educação, e chegou a citar que é preciso ter estômago em muitas situações. É óbvio que Vitor Pereira é o Vitor Pereira, o Luiz Castro é o Luiz Castro, né? Eles têm pensamentos diferentes em muitas coisas. Mas você também acha que o ambiente do futebol brasileiro precisa mudar nesse aspecto, em termos de má educação, em termos de ter estômago? Não vou comentar as palavras de um colega meu, nunca o farei, colega nenhum treinador meu, nem vou comentar nada de jogadores, nada disso. Vou dar a minha opinião. Sim. Fui respeitado no Brasil muito pelo mídia, tinha uma relação ótima, tenho uma relação ótima com os mídia, tive a oportunidade de trabalhar na Globo quando foi o Mundial, obrigado pela oportunidade que me deram, foi um prazer trabalhar com um grupo fantástico de pessoas. Tenho muitos jornalistas conhecidos e que eu considero de relação próxima comigo no Brasil, que eu gosto muito. Sempre fui respeitado, respeito o caminho do futebol brasileiro. Deve ser discutido, deve ser ponderado, deve ser percebido, deve perceber-se que caminho é que se deve dar ao futebol brasileiro, ao seu campeonato, o que está mal, o que está bem. O que eu referi naquilo que disse há pouco foi que houve uma ou duas pessoas. Compreendi. Okay? E eu sei quem são, não é uma ou duas, há duas pessoas, ok? Que puseram em causa a minha dignidade e a minha honestidade, e essas pessoas, eu não considero, ok? Para além dessas duas pessoas, todas as outras são pessoas que eu considero muito e que eu respeito muito e que eu quero a todos, muitas felicidades para todos, mas as outras duas pessoas, essas duas pessoas, eu não gostaria mais de falar, responder, e seria bom que nunca mais me questionassem sobre nada, porque eu não lhes revejo competência para o fazer, porque acho que não foram corretos na forma como me trataram. Eu tratei sempre bem e naquele momento, e anteriormente também, não agiram da melhor forma. Tentaram condicionar a opinião pública através de questões. Isso não se deve fazer. Deve ser claro nas questões. Não se deve insinuar através das questões. É muito mal insinuar. Devemos ser claros, ser honestos, olho no olho. Devemos responder olho no olho, com sinceridade. E muita gente chama olho no olho e sinceridade, chama arrogância. Não estão habituados, se calhar, essas duas pessoas a que isso aconteça.
Tá? Compreendi, E mister. posso dizer só não digo os nomes, porque eu não sei os nomes, mas não sei os nomes, porque senão dizia os nomes, porque eles também dizem o meu. Ok, só Mas isso. não sabe os nomes, tá bem. Não Também sei. não vou cometer indelicadeza de você. Não comeria indelicadeza de perguntar para você os nomes. Acho que isso talvez não interfere Sabe tanto uma no coisa muito nosso papo. interessante? Sabe uma coisa muito interessante? Cada um de nós sabe bem o que faz. É. As pessoas sabem bem quem são. E sabem bem o que fizeram. E sabem bem porque é que fizeram. Sabe que muitas vezes, para nós queremos ter lá umas coisas, lá no sítio onde falamos, dizemos coisas, vendemos a nossa palavra. Não devemos fazê-lo. Deixa eu te perguntar, já que você ainda assiste o futebol brasileiro e está vendo esse Botafogo, campanha histórica, você faz parte disso e agora um outro português faz parte disso também, o teu compatriota, o Bruno Lage. Eu não sei se você teve conversou com alguém do Botafogo, você ainda é amigo das pessoas, com o Textor, com os dirigentes que você citou. Alguém te perguntou em relação ao Bruno Lage? Alguém te perguntou algum feedback sobre o profissional? Porque por exemplo, como moro em Portugal, vivo em Portugal, a torcida do Botafogo mandou muitas mensagens nas redes sociais e tal, perguntando sobre o Bruno Lage, né, para ter referências e tal sobre o trabalho. Isso aconteceu com você de alguma forma nesse contexto? E como é que você viu a escolha do Bruno Lage para suceder e dar caminho no trabalho, mister? Não perguntaram, nem tinham que perguntar. Acho que os clubes são geridos de forma muito profissional e não têm que perguntar-me o que é que eu acho deste ou daquele profissional a contratar no clube, a não ser quando eu estou dentro do próprio clube. Vi como natural a contratação do Bruno, um treinador que tem Premier League e tem Benfica em Portugal, portanto tem uma marca boa e que está a desenvolver um trabalho também bom no Botafogo, na rota do título, portanto tudo muito aceitável, tudo muito pacífico, tudo muito na ordem e no trilho daquilo que deve ser a gestão de um clube. O Campeonato Brasileiro para você é o campeonato mais difícil do mundo, ou um dos mais difíceis do mundo, pelo menos daqueles que você trabalhou? Sim, é. São jogos muito competitivos. Os últimos classificados podem roubar pontos aos primeiros classificados de uma forma, não digo fácil, mas assiduamente isso vai acontecendo. Os jogadores são bons, torcidas muito fortes, muito boas as torcidas, muita paixão, muita competitividade, estádios muito cheios, só falta ser relevados melhores, árbitros também com competência, todo um conjunto de condições para que uma mídia também muito apaixonada pelo futebol, a falar de futebol de manhã à noite, portanto todas as condições para se viver o futebol na plenitude. É fantástico viver futebol no Brasil, é fantástico ser-se profissional de futebol no Brasil. Você disse aí, não sei se eu vou conseguir arrancar do Mister isso, mas você disse aí que antes do Botafogo havia outras possibilidades, ou chegou a ter alguma coisa em concreto com outros clubes antes da proposta do Botafogo, porque o nome do Mister já tinha sido ventilado em vários lugares, né? Corinthians, Atlético Mineiro, chegou a ter, Mister, uma proximidade para fechar acordo? Cheguei a ter proximidade, sim. Cheguei a ter proximidade ao Mineiro e cheguei a ter proximidade ao Corinthians, sim. Sim. Na altura tive que definir entre Corinthians e Botafogo, sim. E acho o Corinthians um clube de grande dimensão e o Mineiro também. São dois clubes históricos do Brasil e de grande reputação no Brasil e que geram muitas expectativas nos treinadores, e porque são grandes massas adeptas e clubes que com já conquistas tidas e de grande prestígio no Brasil. Mas na altura entendi que o Botafogo era um desafio que eu gostava de ter, porque eu sempre gostei muito de Garrincha, sempre me atraiu muito o Botafogo através do Garrincha.
e sempre fazia seminários, comunicações, congressos. Eu falava sempre do Botafogo através daquilo que era o Garrincha. E que foi o Garrincha, enquanto jogador, enquanto menino, enquanto o seu futebol selvagem levado depois para a seleção brasileira, e isso atraiu muito. Quando aparece o Botafogo, eu fiquei muito, muito atraído. E ainda bem que foi um trabalho fantástico que fizemos no Botafogo. Colocámos o Botafogo no trilho da vitória, no trilho de ser campeão, e isso para nós foi muito gratificante, termos conseguido o objetivo que nos levou ao Botafogo: organizar, desenvolver, preparar para um dia ser campeão. Está feito. Mas a palavra final então foi sua, né? A decisão final foi sua. Você tinha duas possibilidades, é isso? Ou alguma Sim, coisa? A palavra final é minha, não, a palavra final foi minha, acho eu, não sei se, mas na altura sim, estávamos a falar com o Corinthians e estávamos a falar com o Botafogo, e ainda tínhamos o do Ail também, e ainda tínhamos a Europa também. Foi uma escolha, não foi em detrimento não foi, não, mas o Botafogo é melhor que o Corinthians, é melhor que o Botafogo, nada disso, nada. Não ponham as coisas nesse patamar. Não é isso que eu quero fazer. As torcidas gostam muito de pôr as coisas no patamar. Se escolheu este é porque aquele não... Não, nada disso. O que eu estou a dizer claramente é que naquele momento eu entendi que o Botafogo era uma forma de eu compensar um gosto que eu tinha dentro de mim, e que há uns anos eu falava do Garrincha, e era uma forma de eu para já ir para o futebol brasileiro, que eu queria muito disputar o Campeonato Brasileiro, e em boa hora o fiz, porque tive muito prazer a disputar o futebol brasileiro, a disputar o Campeonato Brasileiro. Foi fantástico, foram dias e então este ano foi, quando fomos ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Fluminense, foram jogos fantásticos aqueles que tivemos, e inesquecíveis. Um grupo de jogadores top. Os meus jogadores no Botafogo são top. Merecem todo o carinho da torcida, os jogadores do Botafogo. E o tem, acho, né? Ainda mais nesse momento histórico, né? Tem. Até musiquinha para cada um lá tem também, mister. Tem, pois. E bem. Até para aqueles que eram os patinhos feios, né? Agora estão tendo esse reconhecimento. Não pode haver patinho feio em quem quer ser campeão. A torcida tem que respeitar todos, porque todos são precisos numa caminhada tão dura como é que é a caminhada do Brasil. São muitas batalhas aquelas que se travam. Todos têm que estar prontos para a guerra, e para estar prontos para a guerra tem que ter o carinho de toda a torcida. É um erro pensar-se que insultar pode levar a que o jogador seja mais responsável. É um erro. O jogador é responsável porque o treinador treina o jogador, forma um grupo para ser responsável. E o jogador é sempre responsável. Nós não precisamos da pressão de ninguém. Não, assim tem pressão para dar mais. Isso não existe. A pressão, nós já temos a pressão dentro de nós. Nós caminhamos no futebol há tantos anos, já temos toda a pressão dentro de nós para ganhar. Não precisamos de mais pressão. Precisamos muitas vezes que nos aliviem um pouco a pressão e nos deem um pouco mais de carinho, fundamentalmente nos momentos difíceis, nos momentos mais delicados, como aquele que foi o Campeonato Carioca. Você voltaria a trabalhar no Brasil, mister? Eu sei que você tem no radar seleções, né? Você já disse aqui, ainda o mercado europeu, tem o Al Nassr agora acontecendo na sua vida. Não estou dizendo agora, né? Não é uma pergunta, voltaria rapidamente, não. Mas você tem vontade de voltar a trabalhar? Tenho vontade de voltar ao Brasil, sim. Por toda essa marca, mesmo tendo as coisas negativas, como você mencionou, mas por essa marca positiva te deixou mal. Veja uma coisa, o que eu tenho medo desta entrevista é que vão buscar aquilo que eu não gostei tanto, e até estou na tentação de lhe pedir para tirar aquilo que eu disse. Não, mas a entrevista de comprometimento vai estar publicada na íntegra, no YouTube da TNT Esportes Brasil, então fique tranquilo. O que eu estou a dizer é, há 1 ou 2 pontos que não são bons, mas isso nunca vai haver 100% de coisas que nos agradam na nossa vida. Há sempre coisas que nos agradam, não é isso que me demove. Eu havia coisas que eu não gostava, mas eu estava determinado a ir em frente e vamos, o que é que interessa coisas que não gostamos? Interessa olhar para aquilo que queremos, e a determinação é aquilo que sempre nos guiou. Acha que nós conseguíamos dizer, eu no meio da tempestade do Carioca
no meio da tempestade do Carioca, eu disse, nós vamos conseguir. Porque é que não sai? Não sai porque nós vamos conseguir. Nós ainda vamos ter coisas muito boas aqui. Eu sabia o que estávamos a construir. Eu sabia o que valia o meu grupo de trabalho. Portanto, essas coisas não demovem as minhas vontades. Minha vontade existe por dentro, não é nada que venha de fora que demove as minhas vontades. Sim, um dia gostaria de voltar a trabalhar no Brasil. Fantástico. Estou tomando muito teu tempo, mas só para a gente encaminhar para o fim, que eu prometi que a gente ia falar de Liga dos Campeões da Europa. Você viveu a Champions, que é um produto nosso, né? Que a gente tem um carinho muito grande na TNT Esportes Brasil. Você viveu a Champions de uma forma ímpar, muitos jogos legais, muitos jogos importantes, mas eu queria te lançar um desafio para você escolher qual que foi seu grande momento da Liga dos Campeões, mister. Você lembra, assim, um momento que você falou, pô, esse foi o jogo? O jogo pela emoção e há o jogo pela qualidade do jogo. Certo. O jogo pela emoção é Zagreb. Ok? Esse é o jogo. Esse jogo é fantástico. Esse jogo nós precisamos de empatar, no mínimo, para seguirmos em frente. Estávamos no grupo com a Atalanta e com o City e chegámos a Zagreb e eles fizeram 3-1 aos 89 minutos. E nós, através do TT, aos 97, fizemos o 3-3 de penalti. Portanto, 3-1 aos 89, 3-3 aos 97. Esse jogo é marcante. Pela primeira vez não vi um penalti da minha equipa, não consegui ver aos 97 o penalti da TT. Virou de costas, mister? Virei de costas. O menino de 19 anos, na altura, pediu a bola para ele marcar. E quem tinha de marcar deu-lhe a bola. Se vira. Então está bom, vira então lá. Posso dar? Podes dar, ok, pronto. E depois o jogo pela qualidade. Eu acho que o jogo de qualidade é o jogo da vitória no Real Madrid por 3-2. Em casa ganhámos 2-0 ao Real, mas eu acho que o jogo de lá, de Madrid, é um jogo muito bem conseguido. Assim como o jogo com o City no Etihad, em que empatámos 1-1, com o City também é um jogo bem conseguido. A Atalanta também ganhámos, só estou a falar aqui eles tivemos. Depois já o jogo marcante, porque as marcas não são só positivas. Depois há um jogo marcante. No mesmo ano de Real Madrid, há um jogo marcante em casa com o Borussia, perdemos 6-0. 6-0 na Champions, em casa. Viemos de Madrid, na semana seguinte recebemos o Borussia e levámos 6. E a seguir fomos a Borussia e levámos 4. Em 2 jogos levámos 10 na Champions. Marcante pela negativa. Mas ok, depois recebemos o Real e ganhámos 2-0. Futebol é isto. Futebol é altos e baixos. Mas a Champions tem essa magia. A Champions tem a magia de acontecerem coisas fantásticas, inesperadas. Os jogadores jogam-se ao mais alto nível e é uma prova, é a prova de clubes de maior prestígio do mundo e é realmente inesquecível. Quando entrei pela primeira vez no estádio, jogo de Champions, e ouvi o hino, a estreia foi contra o Guardiola, o Manchester City do Guardiola. São momentos únicos. São aqueles momentos em que nós recordamos a nossa carreira em segundos, em que nós olhamos e pensamos, mas eu vendia umas caixas e estava na 4ª divisão, o que é que está a acontecer agora? Esse hino agora é para mim. Estou aqui ou ainda estou a vender caixas e ainda estou na 4ª divisão? Não, eu estou aqui. Ok, segue, estás aqui. Aquilo que eu mais gostaria de deixar de legado no futebol é, se é que eu posso deixar algum, acreditem sempre. Acreditem sempre. Mesmo no fundo do poço, acreditem que é possível chegar ao fim. Porque eu mesmo, começando na 4ª divisão, se disserem assim, mas qual é o teu agente, que agente é que de peso? Não, o meu agente é um amigo meu de vida. O meu agente é o meu amigo, não é
um agente colocar aqui ali. É o trabalho, é esse legado que eu quero deixar. Trabalhar, 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 mesmo quando está no fundo do poço, para nós chegarmos acima. É possível. Eu, por acaso, conheço o teu percurso, acompanhei um pouco de perto, já moro há muitos e muitos anos aqui em Portugal, então eu entendo isso que o Mister está a falar. Entendo isso que o Mister está a falar. É, em termos da competição em si, a gente tem um mote nessa temporada que é novas histórias, sempre Champions, né? Porque a Champions perdeu o Cristiano, perdeu o Messi, perdeu o Neymar, mas não deixa de ser Champions, né, Mister? Como é que você vê a competição nesse novo momento? Quais são os grandes craques e o que ainda faz ela ser tão especial? A Champions tem a capacidade de todos os anos revelar em determinados momentos grandes jogadores. Os jogadores, toda a atenção do futebol mundial está em cima dos jogos de Champions. Ela tem semelhanças àquilo que é o Campeonato do Mundo de países. O Campeonato do Mundo de seleções tem muito olhar do mundo e a Champions também tem muito olhar do mundo. Embora nós saibamos que os vencedores são crónicos, porque ainda há pouco falámos das 10 equipas de maior investimento do mundo, 8 são inglesas e depois é Real e Paris Saint-Germain, portanto anda muito à volta disto, estão lá, eles vão estar lá, mas têm a capacidade pelo meio no seu percurso haver jogos fantásticos em que de repente há cambalhotas dos marcadores e há resultados inesperados. É verdade que vai faltar muitas figuras à Champions, mas a Champions vale pelo aquilo que é a magia do seu hino, a magia das suas noites, a forma como os 4 cantos do mundo acompanham a Champions, e nós sabemos quando jogamos Champions que temos milhões e milhões e milhões de pessoas a verem, e há um respeito enorme. O tempo de jogo útil é o maior, é na Champions. A fluidez com que o jogo corre, a vontade com que se está, o rigor com que se está, e tendo muito pouco tempo para trabalhar os jogos. Nós saímos muitas vezes dos jogos de campeonato, temos 2, 3 dias para montar o jogo, mas tudo isso é muito atrativo e tudo isso é feito de forma como deve ser, sempre de forma muito profissional. Champions é Champions. Você acha que a gente vai ver o Luiz Castro um pouquinho mais para frente, né? No futuro aí, de volta à Champions? É um projeto seu voltar ao futebol europeu? Talvez, sim. Não sei. Você tem vontade de trabalhar em algum mercado específico, Mister, na tua carreira ainda, a nível europeu? Agora já não. Já não. Agora não, e vou dizer porque é que não. Porque eu acho que chegamos a um momento em que nós nos temos de deixar levar pela vida, levar pelo aquilo que a vida nos dá. Não temos que estar Claro que eu tenho o objetivo de estar sempre ao mais alto nível, claro. Se eu for para o Brasil, eu quero estar a mais alto nível no Brasil. Se eu for para Portugal, quero estar a mais alto nível em Portugal. Estou aqui, quero estar ao mais alto nível na Arábia. Quero estar ao mais alto nível. Mas querer isto ou aquilo de forma específica, não. Quero que a vida me vá presenteando com aquilo que eu merecer. É aquilo que eu mais quero, é ser merecedor daquilo que a vida me dá. E a vida tem-me dado coisas, e eu acho, sinceramente, desculpem-me a falta de humildade, eu acho que tenho trabalhado muito, eu e a minha equipa técnica, não posso esquecer a minha equipa técnica, que é de treinadores competentíssimos. Eu e a minha equipa técnica temos trabalhado muito, muito, muito para estar a top no futebol. Bom, depois dessa aí, Mister, é só encerrar a entrevista, te agradecer demais. Eu sei que tocamos em assuntos aqui difíceis, polêmicos e que certamente vão repercutir, mas é que eu te disse, comprometimento é de soltar a entrevista na íntegra. Acho que a falta de verdade não faltou aqui a verdade não faltou nessa conversa, e acho que a gente teve um grande papo. Que aquilo tudo que eu disse, uma coisa eu vou dizer, eu falo muito com o coração. Eu sou muito transparente naquilo que vos digo. Aquilo que é a minha consciência é aquilo que falo. E tudo aquilo que eu disse foi sempre com paixão.
É paixão e com muito respeito, ok? E com muito respeito. Abordámos alguns temas do Brasil mais delicados, foi com respeito e com paixão que falei deles. Gosto muito do Brasil, gosto muito do Botafogo, gosto muito da forma como fui acolhido e gosto muito da forma como trabalhei no Brasil. Com pessoas à minha volta, staffs muito bons e que se deram muito deles. Portanto, tudo de bom para o futebol brasileiro, tudo de bom para vocês e que tenham muito sucesso, muitas felicidades e muita saúde.